Ar Santíssimo! Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Hoje vamos estudar o capítulo 41 de Ezequiel. Você sabe bem, meus 3 recadinhos, estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos um breve estudo nos canais digitais da igreja para que você tenha mais informação sobre o texto que nós lemos. Então, ouça esse áudio, leia o capítulo, ouça esse áudio e compartilhe com outras pessoas para que você possa ser edificado e também abençoar a outros. Eu também tenho dito com frequência, com recorrência, que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Por isso eu te aconselho a comprar a Bíblia 365. Nela você vai dividir a sua leitura pelos dias do ano e vai te ajudar muito a compreender a Bíblia de maneira sistemática. Por último, mas não menos importante, aqui nesse áudio, na descrição desse áudio, você consegue enxergar os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Procure o dia que melhor encaixe na sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Nós vamos ler Ezequiel 41, do versículo 1 ao versículo 4. Depois o homem me levou ao santuário externo, mediu os batentes, a largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes de cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros, a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Entre os capítulos 40 e 44 de Ezequiel, o profeta tem uma visão grandiosa. Aliás, ele começa o livro com uma visão grandiosa. Essa visão, Deus está na Babilônia, afastado de Deus. Ele vai ter o refinamento dessa visão em Ezequiel capítulo 8, onde ele tem uma visão incrível de Deus se afastando do templo. E Deus fala com ele os motivos pelos quais ele está se afastando e diz para Ezequiel que ele tem que profetizar ao povo que o povo tem pecado e que Deus vai se afastar. Deus mostra seu juízo. Deus depois mostra seu juízo às diversas nações que estão ao entorno de Israel, ou seja, esse é o mesmo padrão do livro de Isaías, do livro de Ezequiel, do livro de Jeremias, dos livros proféticos. E Deus começa a mostrar, a partir do capítulo 33, a restauração de Israel. Começa a mostrar que ela há de ser restaurada. E a partir do capítulo 40, nós temos a última seção do livro, de 40 a 48, onde Deus vai mostrar a restauração do seu tempo, a restauração plena da sua vontade no coração do seu povo. Entre 40 e 44, Ezequiel tem um vislumbre de um novo templo. Deus vai pegá-lo e vai levá-lo em visão a esse novo templo em Jerusalém. E no estudo de ontem, nós já falamos um pouco dessa visão e falamos um pouco dessa simbologia. Ela representa o retorno de Deus ao contato com seu povo. Além disso, ela aponta para a segunda vida de Cristo, em que a glória de Deus vai retornar a Israel de maneira definitiva. Ezequiel é conduzido ao lugar santo, onde tem o direito de entrar, porque ele é um sacerdote, nós vimos isso aqui, mas no santuário interior, o Santo dos Santos, somente o acompanhante entra. Ele não entra. A gente vê isso no versículo 5, diz assim: depois mediu a parede do templo, tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Então, ele vai até o lugar santíssimo, não entra. Depois, a medida do anjo que está com ele começa no exterior do templo. Ezequiel chega até a porta do lugar santíssimo, mas não entra. O profeta tem um vislumbre do que é o Santo dos Santos, mas não pode entrar no local, porque ele não é o sumo sacerdote. Vê Ezequiel nesse tour por todo o templo, chegando próximo à entrada dos Santos dos Santos, deveria nos levar a uma reflexão. A visão do templo profanado em Ezequiel 8, onde Ezequiel enxerga Deus saindo, a visão de Deus retornando ao templo. E ele não é uma simbologia de um prédio. A ideia da construção do templo é muito mais do que a simbologia do prédio. Ao caminhar pelo deserto,
Deus deu a Moisés as instruções de construção do tabernáculo. Ele era o local em que Deus se dispunha a descer à terra e encontrar com o povo. Eu vou repetir isso que eu disse para você porque é importante na lógica do estudo. Quando Deus orienta Moisés a construir o tabernáculo, ele está orientando Moisés a construir um local onde ele vai descer à terra para encontrar com o seu povo para fazer expiação pelos pecados. Salomão vai construir o templo que vai virar o local de adoração do povo. E Deus continua disposto a habitar no meio do seu povo. O povo peca, o templo é destruído, os utensílios são levados, você vai ver isso quando estudarmos o livro de Daniel, mas ainda assim, Deus levanta os profetas e fala com o seu povo de maneira graciosa. Depois nós vamos ver a reconstrução do templo e nós vamos ver que Deus continua disposto a habitar no meio do seu povo. Mas trazer Ezequiel a uma visão de restauração do templo aqui tem uma conotação muito maior do que só o templo físico. É o atestar de um Deus gracioso que vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. Pense onde está localizado no livro de Ezequiel esse capítulo. Ele está localizado após a ideia de que Deus há de julgar toda a força do mal e há de restaurar a sua aliança, há de restaurar o seu Éden com o seu povo. Nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo. É incrível observar nesse texto que o profeta com visões tão preciosas não entra no Santo dos Santos. Em Cristo, Deus vem pessoalmente ao encontro do seu povo, anda no meio do seu povo e dá livre acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote quebra a parede de separação. O autor aos Hebreus vai falar isso lá em Hebreus capítulo 4. Ele vai dizer da seguinte forma. Me permita abrir aqui Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Deus vem em Cristo Jesus e ele abre acesso ao próprio Pai. Em Hebreus 8, nós temos a visão de que a nova aliança é uma aliança superior. Se você for, eu acabei de ler Hebreus 4, mas se você for em Hebreus 8, o texto diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério de que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, ele será o meu povo. Lendo isso, você consegue se lembrar de Ezequiel 36 que nós fizemos? Quando nós lemos em Ezequiel 36, o profeta falando da seguinte forma em Ezequiel 36, versículo 26, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo,
tirarei de vocês o coração de pedra. Cristo vem e constrói uma aliança superior. Ezequiel tem um vislumbre do templo. Nós temos uma visão mais clara dessa glória em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e valorizar a obra da cruz. Em Ezequiel, o profeta chega até a porta do Santo dos Santos, mas não pode entrar. Não entra, porque não é o sumo sacerdote. Com Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Não significa que nós entramos no Santo dos Santos. Significa que aquele que estava no Santo dos Santos saiu ao nosso encontro. É mais do que nós entrarmos. É ele sair do Santo dos Santos, caminhar em nosso meio, caminhar conosco. Ezequiel tem o vislumbre da restauração do templo do Senhor, da santidade do Senhor, do Santo dos Santos. Nós podemos ter acesso a esse vislumbre. Que Deus gere uma mudança em nosso coração, um ajuste radical em nosso coração, para que nós possamos começar a valorizar aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Deus te abençoe.